Oi, pessoal! Corrigindo então os exercícios de revisão de reações químicas para a prova. Desculpem a qualidade do vídeo, mas foi o que deu para fazer assim meio rapidinho. Para fazer o balanceamento de uma reação, então a gente vai usar aquela ordem do macho. Primeiro a gente olha os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio da reação química. No primeiro exercício, então, eu pedi para balancear a reação. Nesse caso, olhando os metais, o metal que nós temos aqui é o potássio. Estão vendo que aqui a gente tem um potássio só, e depois da reação a gente também tem só um potássio, então o metal está balanceado. Agora os ametais, hidrogênio, oxigênio são ametais também, mas hidrogênio e oxigênio vão ficar para o final do balanceamento. Então agora a gente vai olhar para o flúor, para o F. Aqui a gente tem um flúor só, né? E depois da reação temos também só um flúor, tá balanceado. Carbono nós não temos, então agora vamos para o hidrogênio. Aqui temos um hidrogênio e aqui temos mais um, então temos dois hidrogênios antes da reação acontecer, que bate com esses dois hidrogênios que temos depois que a reação acontece, depois da flechinha. Por último, o oxigênio. Aqui antes da reação temos um e depois da reação também temos um. Essa reação está balanceada, não é necessário colocar nenhum número aqui, já está pronta. Na próxima, começando pelos metais, nós vamos olhar para o cálcio. Aqui tem um e depois da reação também tem um, balanceado. Ametais, nós temos o bromo, um antes da reação e dois depois da reação. Para equilibrar, não podemos pôr um 2 aqui depois do bromo, senão a gente estraga a fórmula da substância. Então, temos que multiplicar a substância que tem bromo por 2, dizer que temos 2 HBr. Daí vai ter 2 bromos antes e 2 bromos depois da reação. Carbono não temos, agora vamos para o hidrogênio. Aqui nós tínhamos um hidrogênio, mas como multiplicamos por 2, agora temos 2 hidrogênios. Aqui dentro do parênteses tem mais um hidrogênio, mas tudo que está ali dentro do parênteses está multiplicado por 2. Então tem 2 hidrogênios aqui e mais 2 hidrogênios ali no começo da reação. São 4 hidrogênios. Para ficar balanceado depois da reação química, que nós só tínhamos 2, vamos ter que multiplicar a água por 2, fechando os 4 hidrogênios. Aí, o oxigênio. Aqui dentro do parênteses é 1, mas tudo que está ali dentro está multiplicado por 2, então tem 2 oxigênios. E aqui na fórmula da água tem 1 oxigênio, mas nós multiplicamos a água por 2, então também temos 2 oxigênios, está balanceado. No terceiro exercício, alumínio temos 1 antes da reação e depois da reação temos 2. Para balancear, vamos ter que multiplicar aqui por 2 para ter 2 alumínios de cada lado. Depois o ametal é o enxofre, é o S. Aqui antes da reação tem só um enxofre, mas depois da reação nós temos 3, porque tudo que está dentro do parênteses é vezes 3. Como temos 3 aqui, precisamos multiplicar essa substância por 3 para ficarmos com 3 enxofres. Depois, carbono não tem, agora vamos para o hidrogênio. Tínhamos 3 hidrogênios aqui, mas tudo isso está multiplicado por 2, então são 6 hidrogênios. Aqui nós temos mais 6, então antes da reação acontecer temos 12 hidrogênios. Para fechar 12 hidrogênios depois que a reação acontece, vamos precisar de 6 moléculas de água. Oxigênio, aqui tínhamos 3, mas multiplicamos essa substância por 2, então são 6. Aqui tínhamos 4, mas multiplicamos essa substância por 3, então são 12. 12 aqui, mais 6 aqui, 18 oxigênios. Depois que a reação acontece, temos 12 aqui e mais 6 aqui, fechando os mesmos 18. Na próxima reação, o chumbo tem 1 aqui e 1 aqui, está ok. O sódio, que também é um metal, tem 1 aqui e 1 aqui, está ok. Agora os ametais, o nitrogênio. Aqui dentro do parênteses tem só 1, mas toda essa coisa dentro do parênteses está multiplicada por 2, então temos 2 nitrogênios. E é preciso equilibrar desse lado, já que aqui só tínhamos 1. Para ficar 2 de cada lado, multiplica essa substância por 2. Outro ametal que nós temos é o iodo. Aqui tínhamos um iodo e aqui tínhamos 2 iodos.
Para deixar isso equilibrado, vamos precisar multiplicar essa substância por 2 para ter 2 iodos de cada lado da nossa reação química. Na próxima, um dos metais é o sódio, Na, que tem 1, depois da reação tem 2, então vamos precisar multiplicar aqui por 2 para deixar igualado. O outro metal que nós temos é o cobre, aqui é um cobre, aqui também tem um cobre, ok. Aí a gente vai para os ametais, para o enxofre. Aqui tem um enxofre, aqui tem um enxofre, tá ok. Agora, carbono não tem hidrogênio. Aqui temos 2 hidrogênios, já que tudo isso foi multiplicado por 2. Depois da reação, temos 2 hidrogênios, tá ok? Oxigênio. Nós temos 2 aqui, já que essa substância foi multiplicada por 2. E mais 4 aqui, são 6 oxigênios antes da flechinha, antes da reação ter acontecido. Aqui temos 4 e aqui temos mais 2, fechando os mesmos 6 oxigênios. Na próxima, os 2 alumínios daqui, para fechar com o alumínio depois da reação, precisam ser multiplicados aqui por 2. O cloro, aqui temos 2, e aqui depois que a reação acontece, aqui temos 1. E depois que a reação acontece, nós temos 3 vezes 2, são 6. Para deixar equilibrado, vamos ter que multiplicar esse cloro aqui por 6. Aí a gente foi os metais, os ametais, agora vamos para o carbono. Aqui dentro do parênteses tem um carbono, mas tudo que está ali está multiplicado por 3, são 3 átomos de carbono. Então precisaremos multiplicar o CO2 por 3, já que aqui no CO2, né, é um carbono só e 2 oxigênios, não podemos confundir. Balanceado o carbono, agora vamos para o hidrogênio. São 6 hidrogênios aqui antes da reação e depois da reação só tínhamos 2. Então, vamos ter que multiplicar a água por 3 para fechar 6 hidrogênios. Oxigênio, aqui temos 3 vezes 3, que dá 9. Aqui na água temos 3 e no CO2 temos mais 6, fechando os mesmos 9. Na próxima reação, o metal é o magnésio. Temos 1 antes e 3 depois da reação. Para igualar, multiplica aqui por 3. O ametal é o bromo. Temos 2 vezes 3 agora, ó, 6 átomos de bromo antes da reação. Por isso, vamos ter que multiplicar aqui o bromo depois da reação por 6. O outro ametal que nós temos é o fósforo, o P. 1 fósforo antes da reação e depois da reação tem 1 aqui, mas tudo isso que está dentro do parênteses está multiplicado por 2, então tem 2 fósforos. Para deixar igualado, vamos ter que multiplicar esse ácido por 2. Por último, o oxigênio. Eram 4 vezes 2 agora são 8, fechando com os 8 oxigênios que temos depois que essa reação acontece. E a última reação de balanceamento, 1 bário antes, 3 bários depois da reação. Para deixar equilibrado, multiplica aqui por 3. Lítio, temos 3 antes e 2 depois. Quando temos quantidades diferentes que não dá para multiplicar, tipo aqui não dá para multiplicar por um número inteiro que vai dar 3. Então, a melhor forma para balancear é multiplicar ao contrário. Se aqui tínhamos 3 lítios, nós vamos multiplicar essa substância aqui, que também contém lítio, por 3. E se aqui tínhamos 2 lítios, nós vamos multiplicar essa substância aqui, que tem lítio também, por 2. Porque 2 vezes 3 vai dar 6 lítios, e 3 vezes 2 vai dar os mesmos 6 lítios, deixando equilibrado. Agora a gente vai balancear o fósforo, que é um metal. Aqui tínhamos só 1 fósforo, vezes 2, temos 2 agora. Aqui nós também tínhamos 1 dentro do parênteses, mas tudo que está ali vezes 2, então temos 2 fósforos. Carbono, tínhamos 1 só aqui, mas como essa substância estava multiplicada por 3, temos 3 carbonos. O mesmo acontece aqui, temos 1 carbono multiplicado por 3, 3 carbonos. Oxigênio, eram 3 vezes 3, 9. E aqui eram 4 vezes 2, 8. 9 mais 8, 17 oxigênios.
Do outro lado da reação temos 8 aqui e 9 aqui, fechando os mesmos 17. Então, no segundo exercício, sobre reações de combustão. Reação de combustão sempre vai ter um combustível que reage sempre com o oxigênio e sempre vai produzir as mesmas coisas, que são gás carbônico, água e calor. Em toda reação de combustão, o resultado, o produto, é gás carbônico, água e calor. Então, vou escrever já essas fórmulas aqui nas 3 reações de combustão que nós temos. E agora só precisamos balancear. Se temos 2 carbonos antes da reação, precisaremos ter 2 carbonos depois da reação. Se temos 6 hidrogênios, precisaremos ter 6 hidrogênios, então multiplica a água aqui por 3 vezes 2 vai dar 6. E oxigênio nós tínhamos 3 antes da reação, né? Depois da reação nós temos aqui, ó, 2 vezes 2 que dá 4 e aqui mais 3 que vai dar 7. Então, nós precisamos de algum número para pôr aqui na frente do O2 que, somado com esse 1 oxigênio aqui, feche os 7 oxigênios que temos aqui. Ó, se multiplicarmos o oxigênio por 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, e vai fechar com os 7 oxigênios que temos depois da reação. Na próxima, temos um carbono e um carbono, ok, o carbono. Hidrogênio aqui temos 4 e depois da reação só tínhamos 2, então vamos multiplicar a água por 2. Oxigênio tínhamos 2 antes da reação e depois da reação temos 2 aqui e mais 2 na água, então temos 4. Para deixar tudo equilibrado, vamos multiplicar aqui por 2. Na combustão do óleo, 16 carbonos antes, para fechar, temos que ter 16 carbonos depois. 32 hidrogênios antes, para fechar, temos que ter 32 depois, então vai multiplicar a água por 16. Oxigênio só tínhamos 2, mas depois da reação temos 16 vezes 2, que dá 32, mais 16, que vai dar 48 oxigênio. Logo, precisaremos multiplicar aqui por 24 vezes 2 para fechar os 48. No exercício número 3, temos que só identificar a evidência da reação química. Evidências são aquelas que falamos e fizemos os experimentos. Mudança de cor, liberação de gás, liberação de odor, liberação de luz, formação de precipitado, mudança de temperatura. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa primeira reação que está pronta, está balanceada e tudo mais, tem um sinalzinho aqui, ó, temos uma flechinha para cima. Flechinha para cima indica uma coisa que sobe quando essa reação é feita. Uma coisa que sobe, na verdade, significa que essa reação liberou gás. Essa é a evidência. Na próxima reação, temos aqui, ó, muito evidente, essa substância era azul e foi produzida uma substância final verde. Logo, a nossa evidência é a mudança de cor. Nessa terceira reação, nós temos uma flechinha para baixo, um sinal aqui, ó. Flechinha para baixo significa que formou algo mais denso, que desceu para o fundo do recipiente, ou seja, uma coisa sólida. Essa reação formou um precipitado. E na próxima, que é uma reação de combustão, a gente vê, tem liberação de gás aqui, ó. Tem liberação de calor, ou seja, vai acontecer de mudar a temperatura. Como sabemos que é uma reação de combustão, poderia dizer que vai liberar odor, que vai liberar luz, né? Porque é uma reação que vai produzir fogo. Inclusive, essa dali é a fórmula da combustão do gás de cozinha, o propano. Mas essas são as reações, então, as evidências dessas reações. No quarto exercício, temos uma reação descrita aqui que diz que no processo aqui se libera ácido clorídrico e para evitar que esse ácido gere um problema ambiental, então se utiliza o hidróxido de cálcio. E aí eu peço a reação desse ácido com esta
base. Vamos escrever essa reação. Ácido clorídrico, HCl, reagindo com o hidróxido de cálcio, então, o mais. O que a reação química vai produzir? É uma reação de dupla troca, então vai produzir a junção desse primeiro cátion com este ânion, H mais H mais O, vai produzir água. E a junção desse outro cátion com este ânion vai produzir um sal, CaCl2. Isto porque quando juntamos um cátion com um ânion, precisamos consultar a tabela de cátions e ânions para ver como é que eram as cargas que aquele cátion queria doar e aquele ânion queria receber para poder escrever a fórmula certinha. E agora a gente tem que fazer o balanceamento desta reação química. Antes da reação nós tínhamos um cálcio, depois da reação temos um cálcio, ok. Antes da reação tínhamos um cloro, depois da reação temos 2 cloros. Vamos ter que multiplicar aqui o Cl por 2 para fechar. Antes da reação nós tínhamos aqui 2 hidrogênios e aqui mais 2, então são 4. Para fechar vamos precisar de 2 moléculas de água para ter os 4 hidrogênios. E oxigênio, aqui tínhamos 2 e depois da reação também temos 2, então está balanceada. Exercício 5. Todos os fenômenos descritos são exemplos de reações químicas, exceto, então é para marcar o único que não é reação química. Dissolver um comprimido efervescente na água. Fizemos isso no experimento, é reação química. Enferrujamento de um prego exposto ao ar. Sim, quando o ferro enferruja, ele está exposto ao oxigênio e produz o óxido de ferro, então é reação química. Letra C, ebulição da água. Ebulição, evaporação da água não é reação química, é só uma mudança de estado físico. Então, neste caso aqui, a nossa opção que não é reação química é a ebulição da água. E uma vela, quando queima, também tem reação de combustão ocorrendo. No exercício 6, temos a reação aqui do tratamento da água, bonitinha. A primeira coisa que eu peço nessa pergunta é para fazer o balanceamento, então vamos balancear. Um cálcio, depois um cálcio, está ok. Alumínio temos 2 e depois da reação só temos 1 para balancear, multiplica aqui por 2. Enxofre, que é o S, aqui temos 1 dentro do parênteses, mas tudo ali está multiplicado por 3, então temos 3 enxofres. E depois da reação precisamos ter 3, então vamos ter que multiplicar essa substância aqui por 3 para dar tudo certo. Agora o hidrogênio, aqui temos 2 hidrogênios antes da reação e depois da reação nós temos 3 vezes 2, que ainda vai dar 6 hidrogênios. Para deixar isso ajustado, esses 6 hidrogênios, vamos ter que multiplicar esses 2 hidrogênios aqui por 3, ou seja, vamos ter que multiplicar toda essa substância por 3, o que vai fazer com que o balanceamento do cálcio também se encaixe agora, ó, 3 cálcios de cada lado. Oxigênio, aqui tínhamos 2 vezes 3 vai dar 6, aqui nessa substância tínhamos 4 vezes 3 que vai dar 12, então no somatório temos 18 oxigênios antes da reação. Depois da reação, aqui nós tínhamos 2 vezes 3, que dá 6. E aqui 3 vezes 4, que dá 12. Então, depois da reação, também temos os mesmos 18 oxigênios. Na letra B, a minha pergunta é qual a evidência dessa reação? A historinha já conta que essas substâncias são colocadas justamente para fazer com que a água seja tratada e que essas substâncias vão agregar as impurezas sólidas contidas na água. Então, elas vão formar bolas, coisas sólidas que vão se depositar no fundo.
E ainda tem esse sinalzinho aqui, ó, que indica essas coisas vão se depositar no fundo porque são sólidas, ou seja, essa reação formou precipitado. Essa é a evidência. No exercício 7, deficiência de zinco no organismo de uma criança pode causar problemas de crescimento. Esse mal pode ser evitado através da ingestão de comprimidos de óxido de zinco. Não vou colocar questões tão complexas na prova, mas vamos lá. Óxido de zinco, a fórmula ficaria ZNO. E aí, interagindo com ácido clorídrico, a fórmula do ácido clorídrico, HCl. Não vai cair exercícios que vocês vão ter que montar a fórmula da substância. Se cair exercício de reação, eu já digo a fórmula da substância. E aí, para fazer essa reação, vai formar cloreto de zinco, diz aqui, então ZnCl2, e também vai formar água. Balanceando esta reação, temos um zinco antes, um zinco depois da reação, temos um cloro antes, mas temos 2 cloros depois, então aqui vai ser multiplicado por 2. Temos 2 hidrogênios antes e 2 hidrogênios depois, um oxigênio antes e um oxigênio depois. Então, desta maneira aqui, a reação está correta e balanceada. Aqui já temos a reação, eu peço o balanceamento. Uma prata, um bromo, 2 bromos. Para equilibrar, vamos ter que multiplicar aqui por 2. E com isso, também estragamos o balanceamento da prata. Para isso ser consertado, vamos ter que multiplicar aqui a prata também por 2. Aqui tem toda uma história sobre uma reação do chumbo. Eu peço o balanceamento desta reação. Aqui temos um chumbo, aqui tem mais um, são 2 átomos de chumbo antes da reação ter acontecido, à esquerda da flechinha. Para deixar equilibrado, vamos precisar de 2 chumbos depois. Temos um átomo de enxofre antes da reação acontecer, e depois da reação tínhamos um, só que multiplicado por 2, temos 2. Então, 2 enxofres aqui também. Hidrogênio temos 4 antes da reação acontecer, para equilibrar 2 moléculas de água para fechar esses 4. Oxigênio, aqui temos 2, aqui temos mais 4 vezes 2 que dá 8, então são 10 oxigênios. Aqui temos 4 vezes 2 que dá 8 e aqui temos mais 2 que vai dar os mesmos 10. Aqui temos a reação de combustão do metano e eu pergunto as evidências. Evidências de reação de combustão. Liberação de gás, que é o gás carbônico. Pode dizer que teve liberação de luz, pode dizer que teve liberação de odor, porque combustão sempre produz fumaça e fogo. Mas além disso também sempre muda a temperatura, porque a reação de combustão sempre libera calor. Os exercícios opcionais, a gente precisa usar um aplicativo para ver as evidências das reações químicas. Então, se vocês quiserem, podem ir lá na Play Store e baixar esse aplicativo e fazer conforme as instruções que eu dou aqui, que vocês vão ver os efeitos destas reações que são bem legais. Tá bom, gente? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.